Vamos lá para a nossa aula de geografia? A nossa aula de geografia de hoje, nós vamos executar as atividades relacionadas ao conteúdo que foi explicado na semana passada, tá bom? A tia vai fazer uma pincelada do que a gente estudou na semana passada. É sobre o quê? É o campo, as atividades do campo e as atividades da cidade. A interdependência de um espaço com o outro, né? Aqui nesse espaço nós podemos perceber o quê? Que é o quê? A cidade, não é? A cidade. Quais são os serviços que são oferecidos na cidade? Aqui nós podemos observar o quê, ó? A coleta de lixo, né? E tem outros serviços da cidade, como a iluminação pública, não é? Que nós podemos visualizar aqui nessa imagem. Pronto, essa segunda imagem aqui nós podemos denominar de quê? De ambiente rural, não é? Esse ambiente aqui, o que é que está sendo produzido? Qual é a atividade que está sendo realizada aqui? É o quê? Uma plantação. Então, essa aqui, atividade realizada no campo e aqui, atividades realizadas na cidade. Pronto. Então, é o quê? Uma interdependência, onde um espaço vai depender do outro. O campo, ele é chamado de quê? De espaço rural e a cidade de espaço urbano, né? Temos a produção, a circulação e o consumo. O que é a produção? Quando nós podemos ver aqui, nessa imagem, está sendo produzido o quê? Está sendo produzido o quê? Alimentos. E esses alimentos, ele vai circular. Como é circular, tia? Ele vai sair do campo e vai ser transportado para a cidade ou para alguns espaços do campo, onde ele possa ser o quê? Comercializado. Então, isso é chamado de circulação. É o material, o produto, ele é fabricado no campo ou em determinado lugar. Para circular, ele vai para os supermercados, para as quitandas, para os espaços de venda, para poder ter o consumo. O que é o consumo, tia? Quando nós vamos lá e compramos o produto para o nosso bem comum, para o nosso consumo. Tia, quando eu falo de consumo, é só de alimento? Não. Nós consumimos o quê? Vestuário, calçados, né, eletrônicos. Então, quando fala de consumo, está falando disso, do que nós estamos utilizando. Então, produção é produzir, é a plantação, é criar. Circulação é quando o produto sai do campo ou desse determinado lugar onde ele é produzido, para poder circular, sair para os supermercados, para que nós possamos comprar e consumir. Isso mesmo. Mas em seguida, nós temos o quê? Nós temos os setores da economia. Quais são os setores da economia? Os setores da economia, eles são denominados de quê? De primários, secundários e terciário. Quando é que ele é primário, tia? Quando ele inclui as atividades que são primeiros, como a atividade da agricultura, da pecuária ou extração de vegetais. O que é o secundário? Inclui as atividades da indústria de transformação de bens, né? E o terciário inclui as atividades do comércio e da prestação de serviço. Pronto, o nosso colégio, a nossa escola, ele é o quê? Um setor primário, um setor secundário ou um setor terciário? Quando nós falamos de setor terciário, é o quê? Uma prestação de serviço. E a educação é o quê? Prestação de serviço, onde nós estamos o quê? Trabalhando, vendendo o quê? Se nós não estamos vendendo, nós estamos o quê? Passando conhecimento. Entenderam? Então, quando é que ele é primário? Quando ele é primeiro, ele é o primeiro. Lá no nosso livro, ele fala do setor primário, como ele está citando aí o algodão, não é? E o algodão, como é o nome desse produto, como é o nome dessa plantação? Quem é o que? Ele é chamado de cotonicultura. É o algodão. Pronto, cotonicultura. É a plantação de quê? De algodão. Pronto. O algodão, ele é o quê? Lá na plantação, ele é o quê? Um setor primário. Primário porque ele é primeiro. Então, ele é primeiro, o algodão ele está sendo plantado, em seguida ele vai ser colhido. E esse algodão, como a gente explicou na aula passada,
ele tem, quando ele é retirado, ó, aqui dessa plantação, quando ele é retirado daqui, ele tem o quê? Umas sementes. E essas sementes, eles são retirados até ficar assim, dessa maneira, que esse algodãozinho, para nosso uso. Pronto. Em seguida, né, setor primário, em seguida ele vai para o setor de transformação. Que setor é esse de transformação? Ele vai transformar esse algodão em tecido. Sim, em tecido. E esse tecido, ele é utilizado para confeccionar as nossas roupas. Pronto, essa blusa aqui, essa farda da tia. Essa farda da tia e a farda de vocês é confeccionada com o quê? Com algodão. Primeiro, porque ele é a fabricação, ele é primário, né? O plantio e colheita do algodão, setor primário. Processo de transformação, transformando, ó, o algodão em tecido é secundário porque ele foi retirado da plantação, que ele era primeiro, ele foi transformado. Ele foi para o setor de transformação, ele foi transformar esse algodão no tecido. E o terciário, quando ele já transforma o tecido em peças de roupa. Por que, tia? E essas peças de roupas, elas são transformadas em vários tipos de roupa. Pode ser camiseta, pode ser calça, pode ser bermuda, né? De algodão. No nosso caso, a tia está citando quem? A nossa farda, não é? Então, quando o produto já está lá na loja, ele é o quê? Terciário. Por quê? Ele já passou pelo primeiro processo, ele já passou pelo segundo e ele está no terceiro setor. E o terceiro setor é chegar lá nas lojas para a circulação do produto. Então, primeiro é plantado o algodão, segundo ele é transformado o algodão em tecido, em terceiro esse algodão ele vai, depois que ele está em tecido, ele já vai ser transformado em peças de roupa para chegar lá nas lojas onde nós podemos comprar para o nosso consumo, para nós poder utilizarmos essas peças. Entenderam? Pronto, vamos lá. Agora, vocês vão pôr em prática o que vocês aprenderam durante essas duas aulas sobre esses setores, tá bom? Sobre as prestações de serviço, sobre o que nós estudamos executando as atividades, não é? Vamos relembrar as prestações de serviço. Lembra que a tia citou que ela era manicure? Então, isso é o quê? Uma prestação de serviço, não é? Uma prestação de serviço por quê? Vai trabalhar o quê? Com a higiene pessoal da pessoa, fazer a unha. A cabeleireira também, ela é o quê? É o quê? Prestação de serviço. Vocês, quando os meninos estão lá de cabelo grande, vão lá no cabeleireiro, vão lá no barbeiro cortar o cabelo. É o quê? Uma prestação de serviço, tá bom? Então agora vocês irão executar as atividades que a tia propôs lá no grupo, tá bom? Beijo!